Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, dentro de alguns dias estaremos na senda final do nosso jejum do mês de Ramadã. Insha'Allah ta'ala, entraremos na última dezena, onde nela existem várias adorações que devem ser observadas, como o Qiyamul Layl, acordar nas últimas 10 noites para poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala, rezar, fazer o tahajjud, ler o Coran, fazer o tasbih, fazer o dhikr, que é a recordação, fazer o dua, que é a prece, e dentre várias outras adorações. Nestes últimos 10 dias ou nestas últimas 10 noites existe também algo que deve-se observar, que é o Al-I'tikaf, que iremos falar num futuro muito próximo, inshallah ta'ala. Brevemente iremos falar sobre Al-I'tikaf. Existe também o Zakatul Fitr, quase já nos fins do mês de Ramadã, onde também iremos abordar sobre o Zakatul Fitr. Entretanto, hoje iremos apenas abordar acerca do Laylatul Qadr. O que é que tu sabes sobre o Laylatul Qadr? O que é que te fará saber o que é Laylatul Qadr? O que é isso de Laylatul Qadr? Estimados irmãos e estimadas irmãs, Laylatul Qadr, em suma, vou fazer um pequeno resumo sobre o Laylatul Qadr. O Laylatul Qadr, em suma, significa a noite do decreto. É a noite em que Allah subhanahu wa ta'ala envia seus anjos que se encontram em todos os 7 céus. Eles descem. Se são todos ou não, quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, a nossa crença é acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala faz descer seus anjos de todos os 7 céus que existem para esta face terrena. Por isso é uma noite de glória, é uma noite de paz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laylatul Qadri khayrum min alf shahr. A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Portanto, quando fizemos os cálculos de 1000 meses, é equivalente a 83 anos e alguns meses. Isto para dizer que quem for a orar numa única noite só e coincidir, alcançar a noite do decreto, que é o Laylatul Qadr, é como se tivesse orado acima de 1000 meses. E 1000 meses é equivalente a 83 anos e alguns meses. E aqui está no grau superlativo, não é? É mais do que 1000 meses. Isso para dizer que uma noite só alcançada é como se a pessoa tivesse adorado Allah subhanahu wa ta'ala acima de 83 anos. Quem sabe quantos anos serão? É Allah subhanahu wa ta'ala. Se são 100 anos, se são 200, se são 300, quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Esta é uma noite em que descem todos os anjos, acompanhados de quê? Do seu capitão de equipa, que é o Jibril alayhi salatu wassalam, não é? والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Eles descem com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e trazem o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E naquela noite há paz. Qual é o decreto que eles trazem? Nós primeiro temos que saber que existem 5 tipos de decretos. Tem o Taqdirul Azali, o decreto eterno, o mais antigo de todos os decretos. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu nossos decretos, ou escreveu nossos decretos no Lawh al-Mahfud, na mãe de todos os livros que existem, que se encontra lá nos 7 céus, chamado Lawh al-Mahfud. Então, os nossos decretos, tudo quanto é ser, tudo quanto tem vida, foi prescrito lá o seu decreto, 50.000 anos antes da existência dos céus e da terra. Este é o primeiro decreto. Existe o segundo decreto, que é o Taqdiru Yawm al-Mithaq. Taqdir Yawm al-Mithaq é o decreto em que todos nós fizemos um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala.
na altura em que Allah subhanahu wa ta'ala passou as suas mãos sobre as costas do nosso pai Adam alayhi salatu wassalam e extraiu das suas costas todas as almas que iriam nascer e perguntou: Alastu bi rabbikum? Então, não sou eu vosso Senhor? Qalu bala. Todos nós dissemos sim, reconhecemos que tu és o nosso Senhor. An taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Que não venham aqui dizer no dia de Qiyamah de que nós estávamos desatentos na sua adoração, nós estávamos desatentos com o Tawhid. Aqui vocês estão a reconhecer de que eu sou o vosso Criador, consequentemente, vocês devem me adorar. Então, este é o segundo decreto. O terceiro decreto é o decreto chamado que? Taqdirul Umri, o decreto da vida do homem. Da vida do homem. Desde que ele passa pelo ventre da sua mãe até a sua morte. Tem o Taqdiru al-Hawli, que é esse decreto que nós estamos a falar hoje sobre o Laylatul Qadr. Taqdiru al-Hawli é o decreto anual. Este decreto é trazido pelos anjos, aqueles anjos que descem na noite da glória, na noite do decreto, que é Laylatul Qadr, são eles quem trazem o decreto de que a partir desta noite de Laylatul Qadr até próxima noite do Laylatul Qadr, isto é, no intervalo de um ano, vai acontecer coisa X. Vai chover muito, haverá muita comida, ou haverá muita fome, alguém irá progredir, alguém não irá progredir, haverá muitas mortes, haverá muito nascimento, por aí em diante. Então, este é o Taqdiru al-Hawli que os malaicas, que os anjos irão trazer na noite do decreto, na noite do Laylatul Qadr. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Os anjos descem juntamente com Jibril, bi'idhni rabbihim min kulli amrin. Descem com a permissão de Allah, trazendo todo o decreto para vir deixar aqui na terra, para vir implementar o decreto aqui na terra. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Esta noite, a noite do decreto, é uma noite de paz. Sendo uma noite de paz, logo Allah subhanahu wa ta'ala não irá enviar nenhum castigo para o ser humano, para o seu servo. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Então haverá paz até o romper da aurora. Por que haverá muita paz? É porque os anjos descerão naquela noite. E quando os anjos forem a descer, a maior atividade dos anjos, a tarefa deles é fazer o quê? Chegar lá e espalharem a paz, difundirem a paz. Todo muçulmano crente que forem a se encontrar com eles sempre vão dando o quê? Salam, assalamu alaikum, assalamu alaikum, por aí em diante. E sempre vão fazer o quê? E sempre vão dizer Amin sempre que o servo crente for a fazer prece, eles sempre vão dizendo Amin até o romper da aurora. Portanto, isto aqui é mais ou menos o que? O Laylatul Qadr. Este Laylatul Qadr não nos foi dito quando é que passa. Simplesmente, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contou para os seus sahabas, dizendo que sonhou certa vez, enquanto ele dormia, sonhou a noite do Laylatul Qadr. Foi mostrado um sonho que noite seria a noite do decreto, que noite seria a noite do Laylatul Qadr. E quando amanheceu, ele saiu para contar isso para os seus companheiros. Entretanto, quando ele quis contar para os seus companheiros, apareceram mais outros dois companheiros enquanto brigavam por algo que eles talvez não tinham se entendido bem e começaram a lutar por aquilo. Cada um dizia, isto me pertence, é meu direito, é meu direito. Então, logo o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acabou se esquecendo que noite iria passar o Laylatul Qadr por causa da disputa daqueles dois dos seus companheiros. Mas, entretanto, ele havia dito de que fui mostrado a noite do Laylatul Qadr e agora acabei me esquecendo por causa desta pequena briga que aconteceu aqui há bem pouco tempo. Entretanto, nesse sonho eu vi-me a fazer o quê? وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. Eu vi-me enquanto fazia prostração, fazia o sijda, aonde? Na água e na lama. Então, os sahabas, numa das noites,
acabou caindo chuva, e ao amanhecer, depois de terem feito o Salat as-Subh, Salat al-Fajr, viram que a testa do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha vestígio de quê? De lama. Porque todos nós sabemos que a mesquita do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha tapetes na altura, nem tinha soalhos. Era só de areia com algumas pedrinhas. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez cair uma chuva, onde também entrou na mesquita do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, molhando a terra e transformando em lama. Por isso ele ficou com uma pequena sujidade de lama na sua testa, e os companheiros logo se aperceberam de que, afinal de contas, o Laylatul Qadr passou na noite anterior. Todavia, eles não sabiam que naquela noite anterior seria tal noite do Laylatul Qadr, porque o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia se esquecido quando é que esta noite do Laylatul Qadr iria passar, por causa da disputa daqueles dois, como nós acabamos aqui de referir. Este Laylatul Qadr tem alguns sinais para a gente saber que esta noite conseguimos alcançar a noite do Laylatul Qadr. Mas gostaria aqui também de dizer uma coisa: por mais que a pessoa não saiba quais são os sinais de Laylatul Qadr, desde que reze, se for a rezar com toda a devoção, com toda a entrega, por mais que não tenha visto nenhum sinal, se for a rezar com intenção, com fé e com esperança de ser recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa também não estará isenta de conseguir alcançar o Laylatul Qadr. O nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Quem for a orar, a rezar, não é? O Laylatul Qadr, sabendo de que esta oração ou esta adoração que eu estou a fazer é um decreto de Allah, é uma ordem de Allah, eu devo obedecer a Allah, devo cumprir com os seus mandamentos, e tendo intenção ou com o intuito de ser recompensado, ele acredita de que Allah subhanahu wa ta'ala irá me recompensar por isso que eu estou a fazer, por esta adoração que eu estou a fazer, por esta oração que eu estou a fazer, então Allah subhanahu wa ta'ala o perdoará por todos os seus pecados cometidos. Atenção, tem um porém. Quando se fala de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoará por todos os pecados cometidos, refere-se a pecados menores. Quanto a pecados maiores, é necessário que a pessoa faça o tauba, faça um arrependimento sincero. Então, voltando para trás, vinha dizendo de que o Laylatul Qadr tem alguns sinais para nós podermos descobrir que esta noite é a noite do decreto, a noite do Laylatul Qadr, conforme os ulamais nos ensinam, dizendo de que aquela noite é uma noite serena, é uma noite de paz. Há muito poucas estrelas, a ponto de alguém conseguir contar quantas estrelas existem nos céus. Este é um dos sinais. Outro sinal do Laylatul Qadr é que naquela noite, aquelas estrelas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para serem apedrejadas, os shayatines, os lúciferes, não caem. Não se nota nenhuma estrela a cair dos céus. É outro sinal da passagem da noite do decreto do Laylatul Qadr naquela noite. E dentre sinais também que existe do Laylatul Qadr é que naquela noite não faz calor e nem faz frio. Haverá uma temperatura o quê? Moderada, uma temperatura amena para todos. E ao amanhecer, um dos grandes sinais ao amanhecer, nós sabemos que normalmente quando o sol nasce, sai com os seus raios solares. Então, uma vez que os malaicas, os anjos que desceram naquela noite, ainda estarão aqui na terra até o tempo de Salat as-Subh. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Salamun hiya matla'il fajr. Nessa noite haverá paz até o romper da aurora. Não é? Até o tempo em que entra o Fajr e as pessoas fazem o Salat al-Fajr, fazem o Salat al-Subh. Então, quando as pessoas terminarem de fazer o Salat al-Subh, o sol já começa a nascer, é a partir daquele momento em que os malaicas voltam para os céus. Já imaginaram, honrados irmãos e respeitadas e respeitosas irmãs, quando se fala de que todos os 7 céus os anjos descem, e ao subir são muitos anjos,
Então, naquele momento em que eles sobem, o sol tenta sair com seus raios, então os raios não conseguem penetrar a terra. Por causa do quê? Por causa do enchente dos malaicas ou enchente dos anjos quando estão a voltar, quando estão a subir para os céus. Então o sol sai muito fraco, sem raios solares. Então este é um dos grandes sinais de que na noite anterior o Laylatul Qadr passou. Portanto, é mais ou menos isso que nós queríamos partilhar convosco. Respeitosos irmãos e respeitosas irmãs, devemos envidar o nosso maior esforço possível de tentarmos alcançar a noite do decreto nesta última dezena de Ramadã que estamos a entrar. Se nós não formos perdoados na primeira dezena, nem na segunda dezena, e se não formos perdoados nesta terceira dezena, quando mais Allah subhanahu wa ta'ala irá nos perdoar? Então deixemos de todas as brincadeiras, deixemos de todas as maldades, paremos com os filmes nas noites, paremos com as novelas nas noites, paremos com todo tipo de brincadeiras e engajemos-nos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entreguemos-nos a Allah subhanahu wa ta'ala. Faltam apenas 10 dias. Depois disto, se você quiser continuar a fazer a sua vida, que faça. Mas o melhor é sempre continuar nesta senda. Assim como você entrou no mês de Ramadã e ao findar, então continue fazendo as boas práticas até que a morte te alcance. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما علينا إلا البلاغ المبين.